Este é mais um programa da série Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje, o nosso tema é a pandemia Covid-19 e a situação dos hospitais. E, para isso, nós teremos a participação do Dr. Youssef Ali Meri Júnior, que é médico nefrologista e presidente da Federação e do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Para conversar com o Dr. Youssef, nós teremos a participação do Januário Montoni, que é ex-presidente da Agência Nacional de Saúde e também ex-secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. Outro participante é Hélio Michelini Pelaz Neto, nosso colaborador aqui do Espaço Democrático, como eu, que é advogado, especialista em relações internacionais e também empresário na área da saúde. Doutor Youssef, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com a seguinte questão. Eu queria saber de que maneira a pandemia está afetando os hospitais, os laboratórios e mesmo as clínicas do setor privado, tanto na sua organização quanto no seu funcionamento diário e mesmo nas suas finanças, nas suas contas. É sabido, por exemplo, que pacientes estão adiando as consultas, os exames e mesmo procedimentos cirúrgicos, porque todo mundo não quer saber de ficar perto do hospital no meio dessa pandemia, né? Então, tudo que não é de urgência, as pessoas estão deixando para depois. Se é fato, né? Se é fato que há uma lotação, por causa disso, há uma lotação excessiva de pacientes, de vítimas do Covid-19, né, do coronavírus, e, por outro lado, existe uma grande ociosidade, grande ou média, não sei, nos outros setores dos hospitais, a pergunta é se isso não está provocando complicações financeiras e mesmo administrativas para os hospitais de São Paulo e do Brasil. Olha, essa pergunta, esse é ponto fundamental para a gente começar a discutir a pandemia. Por quê? Porque o que nós temos vivendo é uma pandemia, uma epidemia mundial, mas existem as heterogeneidades, as regiões são muito diferentes umas das outras. Então, o que nós estamos vendo, principalmente no estado de São Paulo, é que a capital de São Paulo, a capital e agora já expandindo para a região metropolitana, ainda existe o problema não vou dizer da superlotação, mas da capacidade instalada estar quase que totalmente tomada. Porém, você saindo da capital, ou mesmo dentro da capital, mas em hospitais menores, nós temos uma ociosidade brutal. No interior, essa ociosidade hoje gira em torno de 60%, ou seja, trabalhando entre 30% e 40% da capacidade instalada, mesmo das UTIs. Isso, com certeza, vai trazer nos próximos meses, se a pandemia diminuir o grau de transmissão entre a população, vai trazer para os próximos meses um momento muito difícil financeiro para os hospitais. Porque, veja bem, o governo lançou aquele programa que você pode diminuir a carga horária, mas você não pode fazer isso na área da saúde, porque pode acontecer da pandemia atacar a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, realmente, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Os laboratórios no interior do estado, por exemplo, estão às moscas. Então, por quê? Ninguém está querendo fazer exame. Existe, inclusive, isso foi citado por várias pessoas, já inclusive pelo Dr. Paulo Hoff, de pessoas com sintomas graves de infarto do miocárdio, ou seja, aquela dor no peito, aquela coisa difícil, aquela angústia que dá você ter uma dor no peito e você deixar para ir no hospital 2 ou 3 dias depois e chegar lá já numa situação muito difícil de recuperação clínica. Então, realmente, nós estamos num momento muito difícil, é paradoxal nós falarmos isso, os hospitais estão vazios e a pandemia está aí. Nós estamos falando em capacidade instalada, mas, evidentemente, que os hospitais lotados, mesmo nós temos os grandes hospitais de São Paulo e os hospitais públicos da capital e região metropolitana. Ok, obrigado. Januário, você quer começar a fazer a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar isso inclusive, complementando um pouco essa resposta que você já deu. Primeiro, é ter uma noção mesmo de qual é o impacto, então, da epidemia, da pandemia, na rede hospitalar. Porque se nós temos esse volume de capacidade ociosa
em alguns hospitais. Do que nós estamos falando? Você falou dos grandes hospitais de São Paulo, da capital e das principais cidades do interior. Quer dizer, isso está acontecendo no restante do Brasil também? Qual é o verdadeiro impacto da pandemia na rede hospitalar privada? Porque é disso que nós estamos falando a rigor. Ao mesmo tempo, aí preocupa, né, e certamente te preocupa, não só a questão da sobrevivência financeira, econômico-financeira dos hospitais com essa queda, como essa demanda reprimida depois formar uma onda pós-pandemia. Tem se falado muito da segunda onda da Covid, mas o que você está descrevendo pode gerar uma segunda onda de demanda reprimida, de problemas cardiológicos, de outros problemas que as pessoas não estão cuidando agora e vão ter que cuidar depois. Como é que você vê esses dois movimentos? O risco, eu vou começar por esse ponto que você colocou, Januário, sobre você não estar cuidando agora e vai cuidar depois. O risco em saúde depende da patologia. Se você tem um problema, por exemplo, você tem hipertensão, você tem diabetes, se você não cuida agora, o cuidar depois vai ser muito diferente. Por quê? Porque essas são doenças evolutivas, são doenças progressivas, são doenças degenerativas. Então, você pode não ter a mesma condição de tratamento no momento seguinte. Então, isso é muito preocupante. Agora, indo diretamente no que você falou do impacto no Brasil, eu não tenho dados específicos de todo o Brasil, mas eu posso dizer que o estado de Minas Gerais, o estado do Paraná, o Rio Grande do Sul, que nós temos contato, realmente o impacto financeiro para os hospitais privados, principalmente de médio e pequeno porte, é muito grande e a ponto desses próprios hospitais não estarem pagando todas as suas contas devidas. Pelo contrário, estão rolando a dívida e vão sair disso numa situação, se sair rápido, se nós sairmos em 2 ou 3 meses daqui para frente, com certeza nós vamos ter uma dívida, mas vamos sobreviver a tudo isso. Agora, se isso durar mais tempo, aí nós não podemos dizer nada. Realmente nós podemos ter até casos de hospitais fechados. Januário quer emendar? Não, né? Não, deixa o Hélio, depois... Tá bom. Hélio, sua vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, colegas da Fundação. Eu estava aqui movendo a minha preocupação em relação aos próximos, ao cenário que resulta dessa pandemia, né? Hoje mesmo saiu uma matéria aí dizendo nos jornais, ilustrando uma alta taxa de ocupação do HC, 98% de ocupação dos leitos aí com Covid, né? E essa mesma matéria indicava que já está havendo uma sintonia de doações e de participação do setor privado nesse processo, viabilizando leitos, mas que isso também não há uma igualdade, uma distribuição igualitária, né? Eu queria que o senhor ilustrasse um pouco o senhor falou da diversidade das regiões. É possível que o setor privado abrace a causa para gerar maior igualdade na distribuição geográfica dos leitos, dos equipamentos, dos recursos que são carentes hoje? Como é que o senhor vê isso? Eu não chego a dizer que o estado de São Paulo seja carente. O estado de São Paulo é o estado que tem mais capacidade instalada em todo o Brasil. E por isso é que nós não estamos sofrendo muita coisa ainda. Por quê? O próprio estado, o Januário conhece melhor do que ninguém isso, o próprio estado e o município têm capacidade. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 100 hospitais. Nós temos estados no Brasil que não tem nenhum hospital próprio. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o HC está com 98% da sua capacidade de UTI. Porém, no estado de São Paulo, nós temos, dirigido pelo estado mesmo, nós temos 3 hospitais universitários que estão com capacidade não ociosa, porque o hospital universitário ele se programou para isso, o estado se programou para isso, que nós temos Botucatu, Campinas e Ribeirão Preto. Juntando essas 3 cidades com os hospitais universitários do estado, pertencentes ao estado, nós temos mais de 200 leitos de UTI
esperando a Covid chegar, e não só chegar nessas regiões, mas também, se precisar acolher pacientes da capital, vai acolher. Então, esse é um problema assim, muito difícil quando você falou das doações. Quem que está doando para as instituições? Por exemplo, o próprio HC. Nós tivemos 2 instituições que doaram. Uma delas foi a maior rede hospitalar brasileira, que é incomparavelmente diferente do hospital privado médio, a situação deles. E nós temos os grandes hospitais em São Paulo que são, apesar de atenderem, nesse momento, a saúde suplementar na melhor instituição deles, mas são entidades filantrópicas. Isso eu falo dos maiores hospitais, eu posso até citar o nome. O Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o Oswaldo Cruz, o Santa Catarina, são entidades filantrópicas. E essas entidades filantrópicas, ainda que prestem algum serviço para o SUS em compensação da imunidade tributária, mas assim mesmo elas são altamente superavitárias. E nesse momento, eles estão, como estão no centro da epidêmico do Brasil, eles estão com o seu faturamento em dia. Então, eles podem realmente fazer isso. Agora, fora dessas doações, nós temos outras doações. A maior doação até agora existente veio do sistema financeiro. Quer dizer, um grande banco brasileiro foi lá e doou R$1 bilhão. Quer dizer, nós vamos precisar saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Ainda que eu conheça a equipe que está gerindo isso aí, e respeite, não só respeite, admiro demais a todos. E acredito que vai ser feito um grande trabalho com esse dinheiro. É o que nós estamos esperando. Mas a heterogeneidade das realidades dessa de São Paulo especificamente e do interior, quando a gente fala de um hospital de médio porte, e quando eu falo hospital de médio porte, eu falo assim, um hospital de 80 a 120 leitos, mais ou menos. É realmente muito duro, porque quando a ANS, que o Januário conhece tão bem, ela suspendeu as cirurgias eletivas, suspendeu consultas, suspendeu procedimentos todos, realmente os prontos-socorros ficaram à míngua, e mais do que isso, os consultórios também, e com certeza ninguém quis ir lá se operar por uma coisa que pode deixar para frente. Januário? Eu queria até continuar, eu acho que esse tema aí é dos mais relevantes. E eu queria engatar nessa linha do Hélio, mas não falando de doação. Tudo bem que no estado de São Paulo a estrutura pública realmente é muito boa e como nós tivemos algum tempo de preparação, você teve criação de leitos. Campinas mesmo, o HC criou uma área de campanha para leitos de baixa complexidade. Então, nós tivemos tempo de preparação. Mas, mesmo assim, dependendo do cenário, você ainda poderá ter problemas em algumas áreas. E você citou essas questões de ociosidade, não só em São Paulo, como no Rio Grande do Sul e Minas, se não me engano, que você estava falando. O SUS tem possibilidade, pela legislação, de requisitar leitos privados, não só leitos, né? Na verdade, no caso de emergência, qualquer equipamento privado pode ser requisitado pelo sistema público para dar atendimento. Ninguém está falando nisso, evidente, de fazer uma requisição, mas eu sinto falta de uma articulação, e aí ela pode estar acontecendo e eu não esteja vendo, talvez porque nós temos aí um certo desacerto nacional do ponto de vista de liderança aí do enfrentamento, meio que cada estado e cada município está fazendo o que quer e o Ministério da Saúde está meio navegando nessa questão. Eu não vi uma política ainda, por exemplo, de abrir uma negociação com o setor privado, não para que, por exemplo, um hospital médio de 80, 120 leitos, realmente não tem condição de fazer doação, mas ele pode fazer um contrato, né, em condições de sobrevivência, vamos dizer assim, e que ele possa diminuir a pressão de atendimento do SUS em determinadas situações. Isso vale para São Paulo como valeria para outros lugares. Quer dizer, um entendimento onde esse hospital privado vai abrir porta, né, ou vai abrir leitos. Eu vi que alguns hospitais top de linha, ao invés de receber no seu hospital, estão patrocinando leitos
leitos no HC, etc. Mas eu falo de, inclusive, como forma de ajuda aos hospitais de médio e pequeno porte. Você vê alguma viabilidade numa discussão como essa? Tem espaço? Alguém está discutindo isso? O Januário, tem sim. Você tocou num ponto muito importante. Nós já tivemos até mais avançados do que estamos hoje. Nós estamos negociando exatamente esse ponto com o governo do Estado. Quem eu falo nós é o Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, juntamente com a Beneficência Portuguesa em São Paulo. A Beneficência Portuguesa, atualmente, ela tem contrato só com a Prefeitura. Então, ela passaria a ter colocar à disposição do próprio governo do Estado alguns leitos, principalmente de UTI. Para cada 2 leitos de UTI, 1 leito de unidade de internação. E essa conversa andou muito bem. Chegamos a ter uma resposta do setor privado muito adequada, de mais de 200 leitos de UTI no interior todo e na capital, porém não avançou para que o governo fizesse o chamamento. Estamos ainda no meio dessa conversa. Eu acredito que talvez pela própria facilidade, não facilidade, como o sistema de saúde não foi, vamos dizer assim, esgotado, o governo do Estado está esperando um pouquinho. Mas nós estamos conversando com o secretário, Dr. Zé Henrique German, estamos conversando com a secretária de Desenvolvimento, Patrícia Heller, e chegamos a conversar, numa das reuniões, a participação, inclusive, do vice-governador, o Rodrigo Garcia. Nesse sentido, no sentido de contratação, e eu acredito que o Estado vai fazer um chamamento público e, assim que ele precisar em determinada região, ele vai atuar. Hélio, a sua vez. Perfeito. Doutor, a gente está falando aí de um aparelhamento de hospitais, né, que eu acho que ele se diversifica entre leitos, recursos e equipamentos, né? Mas, indo a um passo adiante, e profissionais? Eu acredito que São Paulo também esteja numa situação mais vantajosa em relação a outras unidades federativas. Agora, mesmo aqui, eu começo a identificar algum questionamento nas mídias sobre a carência de profissionais ou a carência de habilidades técnicas dos profissionais. Você acha que o setor da saúde está bem preparado, ele está habilitado para enfrentar uma crise dessa magnitude? Olha, o problema é o seguinte, você colocou muito bem, Hélio, o São Paulo está numa situação vantajosa com relação a outros, mas nem por isso nós estamos tranquilos, pelo contrário. Esses profissionais não se formam do dia para a noite. Então, aí eu posso dizer o seguinte, quer dizer, do ponto de vista de técnico de enfermagem e de enfermeiros, nós não temos a quantidade suficiente, a ponto de a maioria dos técnicos e dos enfermeiros trabalham em 2 lugares. Eles mantêm 2 vínculos empregatícios. Isso significa uma situação muito difícil de vida para eles. Por quê? Porque eles trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, é complicado, mas, com certeza, eles fazem isso já há muito tempo, é uma realidade. Então, se for agora, como está abrindo vagas em hospitais de campanha muito grandes, com 400 vagas, com 500 vagas, com 1.000 vagas, o próprio Estado, o governador do Estado falou em abrir 1.800 vagas para todas as especialidades, mas fundamentalmente para técnicos. Então, realmente, nós não temos esse número de técnico disponível. Fora do estado fora do estado de São Paulo, eu tive uma notícia hoje, por exemplo, no Pará não tem médico e não tem enfermeira e não tem técnico para lugar nenhum. Não adianta abrir hospital de campanha que não vai ter quem trabalhar lá, no Pará. Mas uma coisa eu acho que a gente precisa pontuar nisso. A questão de médico no estado de São Paulo é muito mais de treinamento do que de quantidade. Nós não temos médicos treinados para trabalhar numa UTI. A UTI, você precisa, é uma coisa muito complexa, mas fundamentalmente você precisa da habilidade de entubar o paciente, de ressuscitar o paciente, se for o caso, porque ele está lá, é muito comum que o paciente tenha uma parada cardíaca, e não é qualquer médico que trata uma parada cardíaca, porque naquele ponto de urgência
você precisa de um treinamento. Existem cursos específicos para isso. E realmente, e também outra coisa, quer dizer, a questão do ventilador, do respirador mecânico. O respirador mecânico, você precisa de ter uma habilidade para instalá-lo, para colocar para funcionar no paciente e para saber regular os parâmetros necessários para o paciente, principalmente numa patologia difícil como a Covid-19, que dá uma inflamação pulmonar muito grande, dá uma insuficiência respiratória que até então a gente não tinha visto. Evidentemente, acho que não tem ninguém aí que possa descrever muito bem a gripe espanhola de 2018, de 1918. 1918. Já 1918. Mas, com certeza, eu não sei como é que foi a insuficiência respiratória daquela época, mas, dadas as condições de equipamento da época, acho que essa, a Covid, é bem mais complicada, a reação pulmonar é bem mais complicada, bem mais exuberante do que aquela que nós tivemos há 100 anos atrás. Ô, doutor Wilson, o senhor está falando da carência de pessoas, de técnicos, de médicos e de treinamento, mas também tem a carência, muito falada, a carência de equipamentos, não apenas respiradores. De repente, descobrimos que o Brasil não tinha nem máscaras. Parece uma coisa simples de fazer. Qual é o quadro que o senhor traça aí nos hospitais privados e públicos, que o senhor tiver dado a respeito agora dessa carência? Não, o maior problema que nós temos desses equipamentos, principalmente os equipamentos de proteção individual. Aí depois nós falamos de respiradores. Equipamentos de proteção individual, o que aconteceu? A China faz mais barato do que todo mundo. Então, todo mundo parou de fazer. Vamos comprar da China. Uma máscara cirúrgica custava, antes da crise, 8 centavos. Você não tem como fazer. Você vai fazer de pano, ela custa R$2. Entendeu? Coisa que era usual. Há 30 anos atrás, só se operava com máscara de pano. Ninguém falava em TNT para colocar lá, para jogar fora depois. Era máscara de pano e o hospital lavava. Entendeu? Então, esse é um problema que nós estamos vendo e que nós não podemos mais ficar na mão dos chineses, vamos dizer, ou de outros qualquer. Outro problema, um problema pontual que nós estamos tendo, e não é só por causa da Covid, é a questão de heparina. A heparina, ela aumentou de preço mais de 400%. O que é heparina, doutor? Heparina é um medicamento anticoagulante, utilizado amplamente em medicina e principalmente na parte de terapia renal substitutiva e também na parte de cirurgia cardíaca. Tudo que precisa de circulação sanguínea extracorpórea, você precisa de anticoagular para o paciente não perder sangue. A heparina, basicamente, vem da China, a matéria-prima. E a China teve, o ano passado, um problema, acho que foi uma virose também, uma gripe suína lá, que exterminou mais da metade do plantel suíno da China. Então, isso aí aumentou um pouco a questão da heparina. Aí depois, e não é uma coisa difícil de ser feita. Não é uma coisa difícil. Nós precisamos ter escala para desenvolver a tecnologia para fazer isso. É muito simples, como é a tecnologia para fazer equipamentos. E aí voltamos para o... Então, essa situação, nós não podemos ficar na mão de poucos fornecedores. Isso o capitalismo já nos ensinava há muito tempo. E nós, de repente, ficamos na mão o capitalismo ficou na mão de um país comunista. Mais paradoxal, impossível. Mas tudo bem. É isso aí que nós estamos vivendo hoje. É grave, né? É grave. Uma coisa é mandar comprar roupas da China, porque aqui fica mais caro. Outra coisa são artigos essenciais à própria vida. Januário, a sua vez agora. Né? A outra questão de respiradores. Quer dizer, o Brasil tem tecnologia para construir respiradores. E não estava construindo. Mas nós temos tecnologia suficiente aqui para construir. Existem respiradores nacionais há mais de 30 anos no mercado. Então, é uma questão também da logística e da estratégia governamental brasileira de traçar pontos para que a gente não fique na mão de mercados que a gente não pode atuar efetivamente. Januário, sua vez? Como é que você vê isso? Aí acho que é uma política
A necessidade de uma política, e aí tem que ser uma política governamental, né, Yusuf? Não há saída, que organiza essa questão da dependência tecnológica. No mínimo que a gente tenha condição estratégica de, se necessário, fazer uma produção local, o que conseguiu-se na área de medicamentos, mas mesmo na área de medicamentos, nós dependemos muito da Índia, né? No caso dos fármacos, na China, mas praticamente o restante da nossa grade medicamentosa ela tem a ver com a Índia, que também andou dando problema. Eu queria só engatar voltando um pouco àquela questão dos hospitais e dos fazer uma provocação. Você disse, corretamente, lógico, que não tem como os hospitais se valerem daquela questão de reduzir jornada ou de, né, outras formas aí de reduzir o quadro para poder reduzir despesas e sobreviver, porque um hospital é um hospital e, né, as coisas não funcionam assim. Você vê alguma viabilidade, se houvesse base legal, que hoje me parece que não há, mas essa insuficiência de recursos humanos pontual em um ou outro lugar não poderia ser suprida com a mão de obra ociosa nessa rede privada que está ociosa e que você poderia remanejar rapidamente se for necessário? Você acha isso absolutamente fora de propósito ou tem um espaço para isso? Não, fora de propósito não é, Januário. É uma coisa até muito, muito bem pensada. O problema é que eu não sei se é factível isso. É isso. Eu não sei se é factível, porque realmente os hospitais estão assim, eles estão com mão de obra ociosa, mas não tem como eles emprestarem, vamos dizer assim, não tem como a gente trabalhar uma questão dessa, entendeu? Evidentemente, algumas redes hospitalares existem, até no interior, existem algumas redes menores do que na capital, mas existem, elas podem fazer isso. Mas eu acho que aquele hospital individual, que nós chamamos de hoje de hospital solteiro, né? Aquele hospital que é aquela empresa e ela presta o serviço, ela não é ligada a nenhuma operadora de plano de saúde, nenhuma instituição maior, é aquela empresa, o hospital. Isso eu acho muito difícil que seja feito, mas, evidentemente, individualmente, os colaboradores poderiam até sugerir alguma coisa nesse sentido. Quando pensei assim rapidamente nisso, não pensei numa doação de mão de obra, não. Eu pensei exatamente no Estado encontrar uma maneira de o hospital não remunerar e o Estado remunerar trazendo as pessoas. Seria uma forma, o Estado vai ter o gasto que ele já tem, porque ele precisa daquele médico ou daquele profissional, e você reduziria esse impacto no... Né? Mas é uma subrotina aí que a gente fica pensando, porque, falando nisso, eu acho que o Rondino vai entrar nisso de novo, mas eu não gostaria que você encerrasse aqui a sua participação sem falar de como é que você vê isso tudo para frente, mas deixa o Rondino te provocar aí, que ele está com a visão mais ampla, ele e o Hélio. A gente chega lá, só queria ver se o Hélio tem algo a acrescentar. Eu queria entrar só numa questão pontual que ficou pendente, que está sendo também objeto de debate hoje em dia, sobre telemedicina, doutor. Como é que o senhor avalia isso? Houve uma abertura recente, que é uma abertura pontual, né? Segundo a portaria que foi proposta, ela é excepcional e temporária, mas muita gente espera que isso seja duradouro, porque é uma tendência, né? Qual a sua avaliação da telemedicina? A minha avaliação é que pouca gente conhece o que é telemedicina. A telemedicina, como ela é ensinada na Faculdade de Medicina de São Paulo, pelo professor Schau, ela é uma maravilha, é um instrumento maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de visitar a Califórnia, a Kaiser Permanente, eles atuam com telemedicina fantasticamente. Eles têm, assim, se o nosso Conselho Federal de Medicina, acabando a pandemia, ele voltar atrás, vai ser um retrocesso brutal. Então, por quê? Primeiro, porque é uma coisa que já existe e está aí. E existe até a telemedicina, aquela mais simples de todas, que é a pessoa, o paciente, por exemplo, em dermatologia, o próprio governo do estado já está fazendo alguma coisa parecida com isso. Por quê?
o próprio paciente tirar fotografia de uma determinada lesão e falar, olha, e mandar para o médico. Isso é importante e nós vamos ter que, ou até, por exemplo, vai falar que não é saúde isso, o Conselho de Psicologia regulamentou a consulta via eletrônica, quer dizer, a consulta remota, mas isso já existe antes da regulamentação. Psicólogos já fazem isso. É claro que você não vai... a urgência não existe telemedicina, a primeira consulta pode não existir telemedicina, mas a telemedicina está aqui e vai ser um retrocesso muito grande se a gente não aproveitar esse momento para avançar com ela. E outra, é um aumento de qualidade com diminuição de custo. Doutor Yusuf, eu recebi um texto outro dia, interessantíssimo, mostrando nos mais diferentes setores que a vida depois dessa pandemia, aqui no Brasil e no mundo, não será a mesma. Postos de trabalho, os restaurantes, né? Esse negócio de ir a restaurante e comer, agora está delivery para cá e para lá e tal. E a telemedicina não está fora disso. Eu queria encerrar com uma questão ligada a isso, que seria mais ou menos para dizer assim, essas grandes crises sempre geram oportunidades de aprendizado e de crescimento. Não é verdade? O senhor acredita que o setor hospitalar brasileiro vai sair fortalecido ou fragilizado dessa pandemia? O setor hospitalar, eu vou começar com a resposta pessimista. O setor hospitalar, propriamente dito, sai enfraquecido financeiramente. O setor da saúde vai sair fortalecido disso. Por quê? Nós nunca discutimos leitos de UTI. Nós nunca discutimos espalhar o nosso atendimento pelo Brasil todo. E nós estamos discutindo isso agora. Nós estamos vendo, principalmente no estado de São Paulo, que não é difícil você construir leitos suficientes para atender a população local. O ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, quando ele entrou, pena que ele não andou nada com isso, mas quando ele entrou, ele falou numa coisa que o Januário conhece muito, que são os distritos sanitários, que nós precisamos dividir o Brasil em pelo menos 400 distritos sanitários. Para quê? Para cada distrito vai ter em torno de 500 mil habitantes. 400 dá os 200 milhões de habitantes, 200 e poucos, se tiver 400 e poucos distritos, vamos dizer assim. Mas onde que nós queremos chegar? Hoje, quantos leitos de UTI uma população precisa o Brasil precisa? Eu não sei exatamente quantos leitos, mas se você dividir o Brasil em distritos sanitários, cada distrito vai precisar lá 40, 50 leitos de UTI. E se a gente não instalar aquilo, se a gente não tiver aquilo, não adianta falar que nós vamos dar atenção à saúde da população, sejam privados ou sejam públicos. Eu não estou defendendo aqui que esses leitos sejam todos públicos. Não, pelo contrário. Eu acho que nós temos algumas áreas dentro do SUS que funcionam muito bem com uma parceria fantástica. E eu posso dizer, a própria área de oncologia. A oncologia, o SUS dá um atendimento muito bom para a população. Ainda que às vezes falta, precisa demorar um pouquinho, mas dá. A área de terapia renal substitutiva, nós temos, Rondino, 90% das hemodiálises realizadas no Brasil são pagas pelo SUS. E 90% das clínicas de diálise no Brasil são privadas com fins lucrativos. E nós fazemos a um preço muito mais adequado do que qualquer país da América do Sul. Eu não estou comparando com a Europa ou com os Estados Unidos. Nós fazemos mais baratos do que a América do Sul. Então, essa integração em que o governo do Estado ele financia a saúde, sim, mas ele ocupa a capacidade instalada, ele ocupa o dinheiro, ele ocupa a mão de obra da iniciativa privada e paga por isso. O exemplo acabado da nossa parceria público-privada são as rodovias do estado de São Paulo. Nós precisamos usar esse tipo de exemplo para a saúde, em todas as suas áreas, em todos os setores da saúde. Doutor Yusuf, essa nossa conversa, eu acho que foi extremamente esclarecedora. Queria agradecer muito a sua participação, a gentileza de estar aqui conosco para esse
programa. Agradeço muito ao Hélio, ao Januário, pela participação sempre muito inteligente. E eu agradeço a você que nos acompanhou aqui em mais esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o próximo.